Estenda as mãos para cá. Glória a Deus. Pai, eu quero entregar, ó Deus, o teu servo nas tuas mãos, Pai. Que, ó Deus, ao transferir, ó Pai, este microfone a ele, Senhor, este aparelho, ó Deus, que faz com que a voz possa chegar aos ouvidos dos teus filhos, Pai amado, assim como este aparelho, Senhor, ó Deus, ó Pai amado, pode fazer com que a voz possa ser audível no ouvido de todos. Pai, que em nome de Jesus Cristo, da boca do teu Filho, saia a palavra de poder, e eu transfiro a ele essa autoridade, e que em nome de Jesus, Pai, a boca do teu Filho seja a tua boca, e que, ó Deus, na autoridade do Espírito Santo, ele possa, Senhor, ministrar aos corações. Fala através do teu Filho, em nome de Jesus Cristo, e toda religiosidade, toda a ação contrária, toda a ação do diabo caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito que traz sono, cansaço, nós já repreendemos em nome de Jesus Cristo, e que em nome do Senhor Jesus, Pai amado, a tua palavra traga cura, traga milagre a esse lugar, para a glória do teu santo nome, e todos digam amém. 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 Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que ficasse aí depois a bateria, o Betão, os instrumentos aqui. O Juca, tá? Dá um apoio pro Juca ali. Juca, depois você coloca um stream bem legal aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, podemos assentar. Eu louvo a Deus pela oportunidade, eu louvo a Deus também por ter a honra de estar recebendo aqui também alguns membros da minha família, as minhas duas irmãs, Sheila e Elaine, e a minha mãe, a Dona Cida, né? A famosa Dona Cida. Deus abençoe em nome de Jesus. É um privilégio, não foi nada combinado. Decidiram vir hoje à igreja. Eu acredito, viu, minha mãe e minhas duas irmãs, que Deus trouxe vocês aqui, porque Deus tem uma palavra para vocês. E todos os nossos visitantes hoje à noite, né, que vieram, saíram das suas casas, saiba que Deus trouxe vocês aqui para ouvir uma palavra, para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Amém? Quantos creem? Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus é assim, queridos. Ela entra dentro do ser humano, ela transforma. Amém? E o maior avivamento que um ser humano pode receber, que um homem ou mulher pode receber, não é a conta bancária lá no banco está cheia de dinheiro, não é você ter 2, 3 carros na garagem, não é você ter vários bens, muitos bens materiais, tesouros aqui nessa terra, é ter uma vida, querido, mais cheia do Espírito Santo. Isso é avivamento, é quando flui do nosso interior rios de águas vivas. Amém? É quando flui do nosso interior a presença de Deus. Esse é o avivamento. Nós, amados, os pastores dessa igreja, os presbíteros dessa igreja, e todos os irmãos que têm orado, têm entregado nas madrugadas, durante a noite, durante as 24 horas do dia, têm entregado as suas ofertas diante de Deus. Eu quero dizer para você que não existe milagre, não existe avivamento sem entregarmos a oferta. Não existe poder de Deus sendo manifestado no meio da igreja sem antes entregarmos tudo aquilo que Deus merece. Amém? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus tem uma obra na sua vida. Deus começou uma obra e Ele está aperfeiçoando em nome de Jesus. Amém? Quantos creem que Deus começou uma obra na sua vida e Ele está aperfeiçoando? Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu posso intitular o tema dessa mensagem, queridos, como os frutos de um relacionamento íntimo com Deus. Diga assim comigo: os frutos de um relacionamento íntimo com Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E algumas palavras que eu gostaria que você gravasse para que você entendesse a mensagem. Repita comigo: arrependimento, relacionamento, paz, alegria e esperança. Essas 5 palavras, elas fazem parte
da mensagem que Deus trouxe para mim. Primeiro, Deus trouxe essa mensagem para mim. Deus falou muito forte com o meu coração. Já há alguns meses eu venho sendo ministrado por Deus, porque eu decidi, queridos, fazer um propósito permanente na presença de Deus. Eu decidi mudar de fase. Eu decidi ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Para onde Deus vai me levar, o que Deus vai fazer na minha vida, só Ele sabe. Mas eu estou entregando as primícias, eu estou entregando as ofertas, ou seja, eu estou colocando lenha no altar para que Deus derrame esse fogo e venha consumir essa oferta. Amém? E Deus tem me colocado as madrugadas também para orar e interceder pela igreja. E nós temos pedido para que Deus derrame sobre essa comunidade um avivamento muito grande. E nós podemos sentir no mundo espiritual que muitas cadeias já foram quebradas e que muitas pessoas já têm sido visitadas pelo Espírito Santo. Muitas pessoas já têm sido quebrantadas a terem um pouquinho mais de comunhão. Muitas pessoas já têm sido compungidas pelo Espírito Santo, queridos, a se levantarem, a orarem, a se revestirem da presença de Deus, porque só assim, como diz a palavra de Deus, os dias são maus e nós temos que nos revestir da presença de Deus para passar por todos os dias que são maus. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus, do capacete, das sandálias, da couraça, cingindo os nossos lombos com a verdade, com o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Queridos, eu gostaria de começar essa ministração falando para você uma frase que Deus trouxe para mim durante uma ministração, que isso quebrou a minha alma. Deus ofende a mente para revelar o coração. É isso, queridos. A palavra de Deus, de alguma forma, ela tem que confrontar as nossas vidas para trazer algumas mudanças. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela tem que confrontar a nossa natureza para que algumas mudanças sejam determinantes para que a gente tenha um relacionamento fiel e profundo com Deus. E se, queridos, a palavra que você tem ouvido aqui dentro da igreja não tem mudado alguma coisa na sua vida, não tem mexido com você, não tem produzido ao menos uma vontade, um desejo de mudança, de ter um relacionamento ainda maior, mais profundo, mais íntimo com Deus, eu digo para você que alguma coisa está errada. Amém? Porque a palavra de Deus, ela vai até a divisão da alma, ela discerne pensamentos, ela produz arrependimento dentro do coração do homem. Amém? E nós que estamos aqui, nós temos orado, querido, para que Deus derrame um avivamento de tal maneira que nos tire da zona do conforto. Amém? Nós que já estamos aqui, amados, já há algum tempo na igreja, nós temos pedido para que o Espírito Santo aviva os filhos dele nesta igreja, para que a gente faça a diferença e seja aquele que a gente tem pregado aqui, uma igreja relevante na zona sul da cidade. Juca, você pode erguer mais um pouquinho, em nome de Jesus, pede para ele erguer o volume um pouco mais. E Deus tem levantado, eu acredito, querido, tem compungido a sua vida para que você seja e faça parte dessa igreja relevante. Quantos querem fazer parte de uma igreja relevante? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, trazendo para o nosso contexto, Deus me levou ao livro de Atos, no capítulo número 2, lá no dia de Pentecostes. Muitos conhecem a história, né? Os discípulos receberam uma palavra de Jesus para que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Seria uma espécie de revestimento para que os discípulos saíssem e fossem exercer o ministério e a autoridade que Deus queria derramar sobre a vida deles. Amém, queridos? E no final do capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos Pedro, dentro do seu sermão, convocando aquele povo que estava ouvindo ali aquelas palavras ao verdadeiro arrependimento. E trazendo para o nosso contexto, querido, eu disse para você que Deus me levou a um arrependimento, e eu gostaria de compartilhar junto com você. Eu gostaria que você abrisse o coração e deixasse Deus falar contigo nessa noite. E arrependimento, eu estive estudando o que é a palavra arrependimento à luz da Bíblia. E arrependimento eu descobri que é um dispositivo que Deus coloca dentro do ser humano, o que faz voltar o homem à essência, à origem, ao plano inicial, ao início, para a glória de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que somos aqui nessa terra peregrinos.
Amém? Quantos são peregrinos aqui nessa terra? Amém. Amém. E a Bíblia também diz lá em Efésios, no capítulo 1, verso 6, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, nós fomos formados aqui dessa terra. Nós fomos formados do pó da terra, mas nós temos a origem celestial. Glória a Deus. Você, querido, não entendeu. Nós fomos formados aqui no pó da terra, mas nós temos origem celestial. Portanto, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, mas nós temos origem celestial. Deus colocou, querido. Aplauda o Senhor, pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Não se preocupe, querido, porque eu vou estar correndo um pouquinho, porque senão a gente não vai acabar dentro do horário previsto. Arrependimento é um dispositivo que Deus colocou no nosso coração. Amém? E pelo fato de sermos escolhidos desde antes da fundação do mundo, o arrependimento nos faz voltar ao plano original. E o plano original, querido, que Deus estabeleceu para mim quando criou o ser humano, estabeleceu para você quando criou o ser humano, estabeleceu para a igreja, quando sobre a vida de Pedro, Deus estabeleceu a igreja, o princípio da igreja, está lá no propósito de 1 Pedro, no capítulo 2:9, onde Deus diz que o povo que ele escolheu é um povo adquirido, é uma nação santa, é um sacerdócio real. Aleluia! O povo ele foi adquirido por Deus para anunciar as virtudes daquele que o próprio Deus que tirou o povo do lamaçal do pecado e trouxe para a sua luz. Deus faz o homem através desse dispositivo que se chama arrependimento, voltar a esse plano original. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia! Deus quer revelar o seu caráter, o caráter dele para você nessa noite. Amém. Deus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você nessa noite, querido. Quantos querem? Diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, o que eu vou dizer aqui é muito forte. Temos vivido nesses dias valores invertidos. Vivemos como se a igreja fosse uma espécie, queridos, de associação comunitária, onde o dever de todos aqui nesse caso é marcar a presença sem nenhum envolvimento. Nós temos visto isso no meio da igreja de Cristo nos últimos dias. Queridos, não podemos tratar a presença de Deus. E Deus me quebrou por causa disso, pastor Neves, pastor Osório que me ouve. Deus me quebrou porque eu estava fazendo menção da pessoa de Jesus com um relacionamento superficial, medíocre, fazendo orações, escute, querido, não se ofenda, fazendo orações de 5, 10 minutos, usando vãs repetições. E eu descobri, querido, Deus me mostrou ao meu coração que Deus não responde esse tipo de oração. Desculpe a sinceridade, irmãos. Deus não responde esse tipo de oração. Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento íntimo, que nós o conheçamos no seu caráter. Amém, glória a Deus. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago pela unção. E nós estamos aqui orando para que o avivamento alcance a minha vida e alcance a sua vida. Existe um preço para ser pago e a unção de Deus. O avivamento ele não vem sem que nós entregamos diante dele a oferta, sem que nós coloquemos lenha no altar para ser queimada. O avivamento ele não vem, querido. Meu irmão que vem aqui nessa noite, abra o coração e deixa o Espírito Santo falar com você. O avivamento não vem sem entrega. O avivamento não vem sem relacionamento com intimidade com Deus. Você quer avivamento para a sua vida? Deus te convida para você conhecer o caráter dele, para você conhecê-lo na sua intimidade. Glória a Deus. Amém. E tem pessoas aqui pagando preço. O meu exemplo é os meus pastores, pastor Osório, pastora Márcia, pastor Orives. Glória a Deus. E alguns irmãos que têm pago o preço, que têm entregado as primícias pelas madrugadas, orando por um avivamento aqui na presença de Deus. E eu creio, queridos, que os grilhões estão caindo, que as correntes estão sendo quebradas. Eu creio que o avivamento está chegando aqui neste lugar. E o avivamento, como eu disse para você, não é a sua conta bancária cheia de dinheiro. O avivamento é o rio de Deus que flui do nosso interior como
águas vivas que mudam o nosso comportamento, onde as pessoas que estão ao nosso lado veem a mudança do nosso comportamento. É esse o avivamento que Deus quer trazer para esses dias, para o povo seu. Aleluia. Existem homens e mulheres pagando o preço aqui, e Deus vai honrar a sua vida, pastora Márcia. Deus vai honrar aqueles que estão vindo aqui orar, porque o avivamento vai passar primeiro pela sua casa. O avivamento vai passar primeiro pelo seu ministério, porque não existe avivamento sem que eu e você paguemos o preço de uma vida de oração e santidade na presença de Deus. Aleluia. Quando eu me arrependo, logo eu me aproximo de Deus pela santidade que Deus coloca dentro de mim. Ou seja, querido, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais imundo eu me sinto. Mas que coisa é essa, querido? Eduardo, que coisa é essa que você está me dizendo, querido? A santidade de Deus, ela tem que nos constranger, amados. A santidade de Deus, ela tem que nos constranger. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, é natural que mais imundo nós nos sentimos, porque nós estamos chegando da santidade do nosso Deus. Amém? Quantos estão entendendo nessa noite? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A santidade de Deus nos constrange ao arrependimento, para que eu me aproxime ainda mais da presença dele. Queridos, um arrependimento verdadeiro produz relacionamento com Deus. Você pode repetir comigo? Arrependimento verdadeiro, bem alto. Arrependimento verdadeiro. Mais alto. Arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Produz um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento profundo com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estive, querido. Olha, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus me levou a um arrependimento muito profundo dos anos que eu vivi recentemente na presença de Deus. E você que está nos visitando hoje, queridos, o arrependimento é um dispositivo que Deus colocou dentro do coração do ser humano para trazê-lo de volta para a sua presença. O propósito de Deus, querido, é salvar todos aqueles que estavam perdidos, sem exceção de nenhum. E se você veio aqui nessa noite, saiba, queridos, que Deus tem um plano de salvação para você e para a tua casa. Amém. E que é necessário aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para que você tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu estive buscando na palavra o que é arrepender-se segundo a luz da Bíblia, e eu me surpreendi ainda mais. E eu orei a Deus e falei: Deus, me dá um versículo para que eu possa me basear o que é arrependimento segundo a tua palavra. Na Bíblia, a palavra arrepender-se significa mudar de ideia ou convicção. Repita comigo: mudar de ideia ou de convicção. A Bíblia também diz que arrependimento verdadeiro, querido, ela tem que resultar, pastor Osório, na mudança do meu comportamento. Arrependimento verdadeiro tem que resultar nas mudanças das minhas atitudes. Ou seja, o que eu fazia que me distanciava de Deus, eu não faço mais, porque o meu desejo é me aproximar de Deus. Ou seja, houve uma conversão, houve uma metanoia, houve uma mudança de mente, uma mudança de convicção, uma mudança, uma conversão. Eu estava indo por aqui, agora eu decidi ir por aqui, e olhando para Jesus, fico os meus olhos para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Aleluia, glória a Deus. E lá em Atos, no capítulo 26, no verso 20, a Bíblia declara o seguinte: o apóstolo Paulo dizendo: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Pronto, encontrei a base que eu queria. Arrependimento, queridos, tem que resultar na mudança do meu comportamento. Amém, gente? Amém, queridos? Quantos desejam ter um relacionamento com Deus? Aleluia! E uma definição mais completa, para que fique gravado aí na sua mente, no seu coração: arrependimento é mudar de convicção sobre algo. E esse algo aqui nós podemos trocar essa palavra pela figura de Jesus.
Nós precisamos mudar, queridos, nós que estamos aqui na igreja, a nossa concepção de quem é Jesus para nós, de quem é Jesus para você. Pastor, quando Deus me levou a se arrepender do tempo, escute, queridos, de mediocridade espiritual que eu vivia, Deus me levou ao arrependimento, eu me arrependi. Falei, Deus, eu estava tratando a presença do Senhor como se fosse algo comum, a sua santidade como se fosse algo natural. Ah, Cristo, aleluia, Deus tem transformado a minha vida, tem me feito voltar ao propósito inicial, ao propósito original. E Deus tem avivado a minha vida. Amém. E o que eu estou ministrando para você hoje, e o que está saindo da minha vida para você, nada mais, nada menos, é o que eu estou vivendo esses dias. Foi difícil colocar esse emaranhado, pastor, de informações que o Espírito Santo veio ministrando no meu coração no papel, para que tivesse começo, meio e fim. Mas Deus quer restaurar, querido, o propósito original. Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Arrepender-se é mudar de convicção sobre a pessoa de Jesus. Na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, foi exatamente isso. No final do capítulo 2, ele conclui com um chamado para as pessoas se arrependerem. Mas, irmão, se arrependerem de quê? Pedro estava convidando as pessoas naquele momento que rejeitaram a Jesus até aquele momento a mudar os seus pensamentos sobre Ele e reconhecer que além de Messias, que veio salvar o mundo, reconciliar o mundo com Deus, Ele era Senhor e Cristo. Glória a Deus. E nós temos que mudar nos dias de hoje a nossa convicção, queridos. Porque se enxergarmos verdadeiramente quem é Jesus, não tem como, queridos, não tem como, querido, orar diariamente 5, 10 minutos, não tem como. Porque você entende que não existe como manter um relacionamento com 5, 10 minutos na presença de alguém. Você não consegue entender, você não consegue conhecer a pessoa, você não entra na profundidade, na intimidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E Pedro ministrou no capítulo 2 de Atos exatamente isso. Porque o povo naquela época, queridos, eles esperavam um Jesus que viria entre os príncipes, um Jesus que viria de uma geração de reis. Eles esperavam que Jesus viria resolver um problema, talvez um problema político, viria talvez tirar a opressão de Roma que estava sendo exercida sobre o povo de Israel naquele tempo. Eles esperavam um Cristo dessa forma. Ou seja, eles tinham a concepção errada de quem é a pessoa de Jesus. Aleluia. Pedro estava convidando naquela ocasião as pessoas a transformarem as suas mentes. E Jesus convida você nesta ministração a transformarem as suas mentes em nome de Jesus, e a entenderem que eu e você precisamos mudar de fase, e que não existe relacionamento de 5, 10 minutos, não existe relacionamento superficial que perdure por muito tempo. Deus tem convidado você, e esse é o maior avivamento que nós podemos ver no meio da igreja de Cristo, é as pessoas entenderem quem é Jesus para nós, o que Ele significa para nós como filhos. Aleluia, glória a Deus. Pedro convidou aquelas pessoas a transformar as suas mentes, deixando para trás a rejeição que eles tinham de Cristo como o Messias simplesmente, e passar a ter fé nele, não somente como o Messias, mas como Jesus Cristo, o Senhor das suas vidas. Amém. E naquela ocasião, queridos, 3.000 almas entenderam o recado e se converteram naquele sermão. 3.000 almas entenderam
aquela pregação. E nessa noite, queridos, se uma pessoa aqui tiver que entender que é necessário que tenhamos um relacionamento profundo e íntimo com Deus, eu já fico feliz, porque o objetivo da mensagem foi alcançado. Amém. Se duas pessoas entenderem o recado e mudarem as suas atitudes, eu já fico feliz, queridos, porque a igreja está entendendo o recado. Se mais pessoas, queridos, vai ser difícil segurar o avivamento que está vindo sobre nós. Amém. Será difícil segurar essa igreja, porque Deus nos levantou aqui, queridos, na região sul dessa cidade, para sermos uma igreja relevante e fazermos a diferença em nome de Jesus e mostrarmos nas nossas atitudes o Deus que servimos. Amém. Esse é o maior avivamento que a igreja pode receber. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós falamos sobre arrependimento. E arrependimento, dentro do contexto dessa mensagem, ela produz relacionamento. Ela produz relacionamento. Sabe por quê? Como eu disse no início, é um dispositivo que faz o homem voltar ao plano de origem, ao plano de Deus de origem. E lembra do plano? 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Deus nos chamou para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Aleluia. Relacionamento. Antes, e para falarmos de relacionamento, nós precisamos entender que Deus nos criou extremamente, essencialmente sociáveis, ou seja, para nós seres humanos é uma questão de sobrevivência, nos relacionarmos uns com os outros. Esses dias a pastora Márcia pregou sobre isso. Para nós é uma questão de sobrevivência, nos relacionarmos uns com os outros. Eu acredito, querido, que Deus, quando criou o ser humano, Deus soprou sobre ele a necessidade de se relacionar. Prova disso, queridos, é que quando Deus criou o ser humano, aleluia, Deus criou com um propósito para se relacionar, criatura com o seu Criador. E a Bíblia diz que na criação do dia Deus visitava o homem, ou seja, Deus se relacionava com o homem. Deus mantinha um relacionamento com o homem. Então isso foi colocado no espírito do homem, a necessidade de se relacionar uns com os outros. O homem sozinho, queridos, ele morre. O homem sozinho, ele tem depressão. O homem sozinho, ele não consegue vencer, porque ele precisa do calor humano, ele precisa das pessoas para se relacionar, para se confessar, amém? Para se completar, aleluia. E o que temos aprendido nesses dias, queridos, é que através dos relacionamentos é que conhecemos a intimidade de alguém. Ou seja, à medida em que eu vou ficando íntimo de alguém, eu conheço os seus sonhos, eu conheço os seus desejos, eu conheço também os seus projetos, eu conheço as suas manias, eu também conheço o seu caráter, amém? Eu conheço também o seu caráter, aleluia. E quando nós transferimos esse relacionamento para Deus, nós também entendemos que Deus deseja desesperadamente se revelar a nós. Entenda, queridos, Deus deseja desesperadamente se revelar a você. E quando Deus se revela a você, assim como nós conhecemos o nosso irmão, o nosso amigo mais íntimo, Deus também revela para nós os seus sonhos, revela para nós também os seus desejos, revela também para nós os seus propósitos, revela os seus propósitos para nós, para nossa casa, para nossa família, revela também os seus propósitos para nós como igreja. Mas tudo isso, queridos, vem através de um relacionamento íntimo com Deus, de um relacionamento profundo. Arrependimento. Quando você se arrepende, você transforma isso em relacionamento com Deus. E Deus deseja se revelar a você, aleluia. Deus quer mostrar de fato para nós quem Ele é e qual é o seu caráter. Assim como você conhece o caráter do seu irmão, do seu melhor amigo, Deus quer revelar o caráter dele para você.
E o caráter de Deus, ele se resume no versículo básico da Bíblia, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu entendo aqui, queridos, que o primeiro atributo que compõe o caráter de Deus é amor. Que o primeiro atributo que compõe o caráter de Deus é amor. Eu entendo aqui que Deus é amor. Aleluia, glória a Deus. E em João, no capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para pagamento, propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Queridos, Deus quer revelar o caráter dele para você. Aleluia. Deus é santo. Um dos atributos, o segundo atributo que forma o caráter de Deus, Deus é santo. Deus é santo. No capítulo 5 do livro de Salmos, a Bíblia diz e mostra que Deus não faz parte da iniquidade. Diz assim a partir do verso 4, no Salmos do capítulo 5: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Destrói aqueles que proferem a mentira, e ao sanguinário e ao fraudulento o Senhor abomina. Queridos, nós temos que entender que Deus é amor, Deus é santidade, e também Deus é justiça. Deus é amor porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por você e por mim, para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Isso foi um pacto que Deus entregou o seu Filho Jesus para que servisse pela eternidade, para que pela fé eu e você pudéssemos adentrar a presença de Deus. Deus é santo porque Jesus disse: sede santos como eu sou santo. E nós temos condição, querido, de nos santificarmos pelo relacionamento que nós temos com Deus. Deus é justo porque Deus não faz parte com a injustiça, e Ele abomina as coisas, essas coisas que as pessoas praticam. Os 3 atributos do caráter de Deus devem também fazer parte do nosso caráter. Você também deve praticar amor, justiça, e você deve deixar a santidade de Deus na sua vida refletir para que o mundo veja. Amém. Você deve viver, querido, o caráter de Deus na sua vida diária, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Quantos desejam ter um relacionamento profundo com Deus nessa noite? Glorifica a Deus, querido. Glorifica a Deus comigo nessa noite. Glorifica a Deus comigo nessa noite. Aleluia! Se você puder aplaudir o Senhor. Aleluia! Oh Deus! Oh Deus! O Senhor tem se revelado entre eles. Aleluia! O Senhor tem se revelado àqueles que têm disposição, amados. Aqueles que querem verdadeiramente conhecer mais profundo. Aqueles que desejam mudar de fase. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos a intimidade do salmista no capítulo 63 do livro de Salmos. Escute, queridos, para você glorificar a Deus junto comigo. Diz o salmista, se deleitando na presença de Deus, com um compromisso de fidelidade, com um relacionamento profundo, com intimidade com Deus. Ele disse no Salmo 63 assim: ó Deus, tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca, cansada, onde não há água. Assim no santuário te contemplo, para ver o teu poder e a tua glória, porquanto a tua benignidade é melhor que a vida,
os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se farta como de